Capítulo 2º. Do procedimento administrativo. Artigo 113. As infrações à legislação sanitária serão apuradas por meio de processo administrativo próprio, iniciado com a lavratura do auto de infração, observados os ritos e prazos estabelecidos nesta lei. Parágrafo único. Compete ao Serviço de Vigilância à Saúde da instância de governo, que verificar a infração instaurar o processo previsto no caput deste artigo, observado o disposto no artigo 23, segundo. Artigo 114. A autoridade sanitária, no exercício da ação fiscalizadora, lavrará, no local em que for verificada a infração, ou na sede da repartição sanitária, o auto da infração sanitária, que conterá: Inciso 1º. O nome do infrator, seu domicílio, residência e os demais elementos necessários à sua qualificação civil. Inciso 2º. O local, a data e a hora da lavratura do auto de infração. Inciso 3º. A descrição da infração e a menção do dispositivo legal ou regulamentar transgredido. Inciso 4º. A pena que está sujeito o infrator. Inciso 5º. A declaração do autuado, de que está ciente, de que responderá pelo fato em processo administrativo. Inciso 6º. A assinatura do autuado, ou, no caso de ausência ou recusa, a de duas testemunhas, e a do autuante. Inciso 7º. O prazo para interposição de recurso, quando cabível. Parágrafo 1º. Havendo recusa do infrator em assinar o auto, será feita, neste, a menção do fato. Parágrafo 2º. O fiscal sanitário é responsável pelas declarações que fizer no auto de infração, sendo passível de punição, por falta grave, em caso de falsidade, ou de omissão dolosa. Artigo 115. O infrator será notificado para ciência do auto de infração. Inciso 1º. Pessoalmente. Inciso 2º. Pelo correio ou por via postal. Inciso 3º. Por edital, se estiver em local incerto ou desconhecido. Parágrafo 1º. O edital de que trata este artigo será publicado, uma única vez, no órgão oficial de imprensa, ou em jornal de grande circulação local, considerando-se efetiva da notificação 5 dias após a publicação. Parágrafo 2º. Se o infrator for notificado pessoalmente, e se recusar a dar ciência da notificação, o fato será consignado por escrito pela autoridade que a efetuou. Artigo 116. Após a lavratura do auto da infração, se ainda subsistir para o infrator obrigação a cumprir, será expedido edital fixando o prazo de 30 dias para o seu cumprimento, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 114. Parágrafo 1º. O prazo para o cumprimento da obrigação, de que trata o caput deste artigo, poderá ser reduzido ou aumentado por motivo de interesse público. Parágrafo 2º. A inobservância da determinação contida no edital, de que trata este artigo acarretará, além de sua execução forçada, a imposição de multa diária até o cumprimento da obrigação, sem prejuízo de outras penas. Artigo 117. Aplicada a pena de multa, o infrator será notificado, e efetuará o pagamento no prazo de 30 dias contados da data da notificação. Parágrafo 1º. O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado neste artigo, acarretará sua inscrição para cobrança judicial. Parágrafo 2º. A multa imposta em auto de infração poderá sofrer redução de 20% caso o infrator efetue o pagamento no prazo de 20 dias contados da data da notificação. Artigo 118. A apuração de ilícito, em se tratando de produto sujeito ao controle sanitário, far-se-á
mediante a apreensão de amostra para realização de análise fiscal e de interdição, se for o caso. Parágrafo 1º. A apreensão de amostra do produto para análise fiscal ou de controle poderá ser acompanhada de interdição nos casos em que sejam flagrantes os indícios de alteração ou adulteração do produto ou da substância, hipótese em que a interdição terá caráter preventivo ou de medida cautelar. Parágrafo 2º. A análise fiscal será realizada em laboratório oficial do Ministério da Saúde, ou em órgão congênere estadual ou municipal credenciado. Parágrafo 3º. A amostra a que se refere o caput será colhida do estoque existente e dividida em 3 partes, das quais uma será entregue ao detentor ou ao responsável pelo produto, para servir de contraprova, e 2 encaminhadas ao laboratório oficial de controle. Parágrafo 4º. Cada parte da amostra será tornada inviolável para que se assegurem as características de conservação e autenticidade. Parágrafo 5º. Se a quantidade ou a natureza do produto não permitirem a coleta de amostra, será ele levado a laboratório oficial, onde, na presença do possuidor ou do responsável e de 2 testemunhas, será realizada a análise fiscal. Parágrafo 6º. No caso de produto perecível, a análise fiscal será feita no prazo de 10 dias, e, nos demais casos, no prazo de 30 dias contados da data de recebimento da amostra. Parágrafo 7º. Quando houver indícios flagrantes de risco para a saúde, a apreensão de amostra será acompanhada da suspensão da venda ou da fabricação do produto, em caráter preventivo ou cautelar, pelo tempo necessário à realização dos testes de provas, análises ou outras providências requeridas. Parágrafo 8º. O prazo para as providências, a que se refere o parágrafo 7º, não excederá 90 dias, findos os quais será o produto automaticamente liberado. Parágrafo 9º. Da análise fiscal será lavrado laudo minucioso e conclusivo, que será arquivado em laboratório oficial, extraindo-se cópias que integrarão o processo da autoridade sanitária competente, e serão entregues ao detentor, ou ao responsável, e ao produtor, se for o caso. Parágrafo 10. Se a análise fiscal concluir pela condenação do produto, a autoridade fiscalizadora notificará o interessado, que poderá, no prazo de 10 dias, apresentar recurso. Parágrafo 11. Imposta suspensão de venda e de fabricação de produto em decorrência do resultado do laudo laboratorial, a autoridade sanitária competente fará constar no processo o despacho respectivo e lavrará o auto de suspensão. Artigo 119. O infrator que discordar do resultado do laudo de análise fiscal poderá requerer, no prazo de 10 dias contados da data da notificação do resultado da análise, perícia de contraprova, apresentando a amostra em seu poder e indicando o seu perito. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo fixado no caput deste artigo sem a apresentação de recurso pelo infrator, o laudo da análise fiscal será considerado definitivo. Parágrafo 2º. A perícia de contraprova não será realizada no caso de a amostra apresentar indícios de alteração ou violação, prevalecendo, nessa hipótese, o laudo condenatório. Parágrafo 3º. Aplicar-se-á a perícia de contraprova, o mesmo método de análise empregado na análise fiscal condenatória, salvo se houver concordância dos peritos quanto ao emprego de outro. Parágrafo 4º. No caso de divergência entre os resultados da análise fiscal condenatória e os da perícia de contraprova, caberá recurso da parte interessada, o que acarretará a realização de novo exame pericial da amostra em poder do laboratório oficial. Parágrafo 5º. O recurso de que trata o parágrafo 4º será interposto no prazo de 10 dias contados da data de conclusão da perícia de contraprova. Artigo 120.
Os produtos sujeitos ao controle sanitário considerados deteriorados ou alterados por inspeção visual serão apreendidos e inutilizados pela autoridade sanitária, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. Parágrafo 1º. A coleta de amostra para análise fiscal pode ser dispensada quando for constatada, pela autoridade sanitária, falha ou irregularidade no armazenamento, no transporte, na venda ou na exposição de produto destinado a consumo. Parágrafo 2º. A autoridade sanitária lavrará os autos de infração, apreensão e inutilização do produto, que serão assinados pelo infrator, ou por duas testemunhas, e neles especificará a natureza, a marca, o lote, a quantidade e a qualidade do produto, bem como a embalagem, o equipamento ou utensílio. Parágrafo 3º. Caso o interessado proteste contra a inutilização do produto, ou da embalagem, deverá fazê-lo no respectivo auto, o que acarretará a coleta de amostra do produto para análise fiscal e lançamento do auto de suspensão de venda ou fabricação de produto até a solução final da pendência. Artigo 121. A inutilização de produto e o cancelamento do alvará sanitário do estabelecimento somente ocorrerão após a publicação, no órgão oficial de imprensa, ou em jornal de grande circulação local, de decisão irrecorrível, ressalvada a hipótese prevista no artigo 119 desta lei. Artigo 122. No caso de condenação definitiva de produto cuja alteração, adulteração ou falsificação não impliquem risco à saúde, conforme legislação sanitária em vigor, poderá a autoridade sanitária, ao proferir a decisão, destinar a sua distribuição a estabelecimentos assistenciais, de preferência, oficiais. Artigo 123. Ultimada a instrução do processo, uma vez esgotados os prazos para recurso sem apresentação de defesa, ou apreciados os recursos, a autoridade sanitária proferirá a decisão final. Parágrafo único. O processo será dado por concluído após a publicação da decisão final, no órgão oficial de imprensa, ou em jornal de grande circulação, e a adoção das medidas impostas.